Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Lohane, do curso de Nutrição da Unifor, tá? Hoje a gente vai trabalhar um caso clínico de desnutrição hospitalar no módulo de Nutrição em Situações Especiais 1. Esse nosso paciente, apresentando o caso, é o paciente AJR, do sexo masculino. Ele tem 70 anos e foi admitido na emergência há 7 dias devido a uma infecção respiratória. O paciente refere tabagismo por 45 anos, hipertensão, disfagia, anorexia e vem perdendo peso, durante esse processo de hospitalização. No momento, ele deambula com apoio. Então, é um paciente que está hospitalizado, mas ele não é acamado imóvel, ele deambula com apoio, ele anda com apoio. E ele está de dieta pastosa, foi prescrita a dieta pastosa. Ao realizar a anamnese e a avaliação nutricional, a nutricionista verificou as seguintes informações. O peso atual dele é 53 quilos, o peso habitual 62, a estatura 1,72, a CB 16, a DCT 5, a albumina plasmática 2,5, indicando depressão moderada, a transferrina 120 mg por decilitro, indicando depressão moderada. Então, o próximo passo da anamnese, quando a gente tem um paciente hospitalizado, é a aplicação do recordatório de 24 horas desse paciente, para que a gente verifique como é que está o consumo calórico desse paciente, como é que está a aceitação dessa dieta. E aí, com base nessa aceitação e no estado nutricional do paciente, a gente traçar a conduta, a intervenção, a nossa estratégia. Então, após a aplicação desse recordatório de 24 horas, foi percebido que esse paciente, AJR, ele não consumia, não aceitava 100% das refeições, Então, no de jejum, ele só aceitava 75% da refeição que era ofertada. Nos lanches, da manhã e da tarde, ele aceitava 100%, Então, ele comia tudo. No almoço e no jantar era só metade, então nas grandes refeições, que é onde a gente tem uma oferta calórico-proteica maior, que tem uma densidade maior, ele tinha uma aceitação de só metade dessa refeição. E na ceia, 75% da refeição apenas, ele aceitava. Essa dieta padrão desse hospital, que esse paciente está internado, essa dieta pastosa, ela oferta no de jejum 250 calorias, na colação 200 calorias, no almoço 400 calorias, no lanche da tarde 250 calorias, no jantar 300 calorias e na ceia 250 calorias. Então, esse dado ele é útil porque mais na frente a gente precisa calcular essa aceitação, quantificar de fato quantas calorias esse paciente está consumindo. E ao analisar esse consumo, a nutricionista ela encontrou que o paciente está consumindo, mesmo com essa oferta baixa, com essa aceitação baixa, ele está conseguindo consumir ainda 55 gramas de proteínas por dia. Isso também é importante porque a gente precisa saber se o paciente está consumindo a quantidade de proteína que é recomendada. Então, o primeiro passo é realizar a avaliação nutricional, determinando o estado nutricional desse paciente. É importante a gente lembrar que a gente não tem como traçar uma conduta, traçar uma estratégia, determinar uma intervenção sem ter determinado o estado nutricional do paciente, porque senão a nossa conduta ela tem um grande risco de estar inadequada,
né? Então, a gente precisa primeiro determinar o estado nutricional desse paciente. O IMC, né, desse paciente calculado deu baixo peso, magreza, né, porque o paciente ele é idoso. O peso ideal dele é 72,48, lembrando que o IMC, o peso ideal ele é calculado com o IMC médio para idoso, que é 24,5. A adequação do peso ideal deu 73,12, e aí quando essa adequação for menor que 95, nós vamos usar o peso ajustado, né, ou o peso desejado. Aqui no cálculo a gente optou por usar o peso ajustado. O peso ajustado que a gente calculou deu 67,61 quilos. A adequação da CB usando o percentil 50 deu desnutrição grave. A CMB e a adequação da CMB deu desnutrição grave também. E a adequação da DCT deu desnutrição moderada, né? O que é importante a gente verificar nessa avaliação, né? A gente precisa observar e saber interpretar quais são aqueles parâmetros que vão indicar para a gente a massa magra e a massa gorda. Então, para a massa magra, a gente precisa observar a CMB. Então, a CMB ela indica uma depressão grave de massa magra, e a DCT, que é o que está representando aqui a massa gorda. É importante a gente lembrar que a massa gorda ela é determinada pelo percentual de gordura corporal, mas no paciente hospitalizado é muito difícil a gente fazer um percentual de gordura corporal, tendo em vista a dificuldade que a gente tem de obter essas medidas todas do paciente, né? Então, aqui a gente tem a DCT que vai representar essa reserva de massa gorda, que está indicando desnutrição moderada. Após fazer essa avaliação nutricional, a gente vai determinar o diagnóstico nutricional conclusivo, tá? É importante a gente lembrar que o diagnóstico nutricional conclusivo, ele engloba a antropometria, o exame físico, o exame bioquímico e o consumo alimentar, né? A história alimentar. E aí no final você vai concluir o diagnóstico do paciente, né? Qual é aquele diagnóstico que você concluiu a partir de todas essas observações. Mas aqui a gente não tem o exame físico, né? Então a gente vai concluir com os dados que a gente tem. Então o diagnóstico nutricional foi paciente com magreza, massa magra e massa gorda depletadas, apresentou perda grave de peso e depressão moderada de acordo com os parâmetros bioquímicos. O paciente segue de dieta pastosa, com baixa aceitação nas maiores refeições, e conclui-se, portanto, que o paciente apresenta desnutrição grave. Por que é importante a gente colocar os dados da ingestão do paciente, né? Por que eu não coloquei aqui as calorias? Eu não coloquei porque a gente ainda não calculou, mas geralmente você coloca quantas calorias o paciente está aceitando e se essas calorias estão adequadas à necessidade dele, né? Então, se as calorias não estão adequadas à necessidade dele, isso é um risco, né, desse paciente vir a desnutrir, ou isso está ajudando ele a, digamos que, manter esse estado de desnutrição. Então, por isso que é importante esse dado de ingestão no diagnóstico nutricional. Então, eu concluí que esse paciente apresenta desnutrição grave. Calcule a necessidade calórica e proteica do paciente com seu estado nutricional, né? De acordo com o seu estado nutricional. Então, aqui a gente usou a fórmula de Harris-Benedict, utilizando o peso ajustado, como a gente já discutiu, utilizando esse 1,5 é o fator injúria para desnutrição e 1,3 é o fator atividade para paciente hospitalizado que deambula.
totalizando 2.696,67 quilocalorias por dia. Essa é a ingestão recomendada para esse paciente com base na sua patologia, na sua idade, no fator atividade que ele apresenta no momento. E a recomendação de proteínas para desnutrição, que a gente já viu na conferência, é de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia, né? Então, vai de 63,6 a 79,5 gramas por dia de proteína. Calcule a aceitação da dieta pelo paciente, né? Então, o próximo passo é saber quantas calorias que esse paciente ingere por dia, para poder a gente saber quanto é que falta para ele chegar na necessidade dele, né? E dependendo disso, como é que vai ser a nossa intervenção para que ele chegue nessa caloria? A gente sabe que essa caloria ela precisa ser de forma gradual, ela não pode ser de uma vez, né? Então, a gente precisa quantificar primeiro o quanto que ele já está aceitando dessa dieta. Primeiramente, a gente vai fazer uma regra de 3 de cada refeição. Então, do de jejum, a gente viu que é ofertado 250 calorias, mas ele só consome 75%. Então, a gente tem que saber quanto é esse 75% de 250 calorias, que dá 187,5 calorias. Na colação, ele come tudo, né? Então, é 100%, é 200 calorias. No almoço, é só metade, então é 200 calorias. No lanche da tarde, é tudo. No jantar, é só metade. E na ceia, é 75%. Tá? Por que você não pode somar o que é ofertado? Porque ele não está consumindo tudo que é ofertado. Você tem que descontar aquela parte que ele não consome. E aí sim você vai quantificar depois de fazer esse desconto. E aí somando isso, vai dar 1.175 calorias por dia. Após isso, a gente vai pensar na nossa intervenção, né? Então, a gente viu que esse paciente tem uma necessidade calórica total de cerca de 1.700 calorias, né? Esse valor aqui está errado, porque eu corrigi no slide anterior, mas não corrigi aqui, mas está bem próximo. E a gente viu que esse paciente tem um consumo calórico de 1.175 calorias. Então, está muito distante, né? Está mais de 1.000 calorias, mais de 1.600 calorias de distância, tá? Então, a gente não tem como ofertar essa diferença em forma de suplemento de uma vez. E aí, a gente vai precisar se lembrar de uma das recomendações para a desnutrição, que é exatamente esse adicional calórico recomendado de 500 a 1.000 calorias, né? Por que esse adicional ele existe? Para que a gente adicione gradualmente de 500 a 1.000 calorias em cima do que a pessoa já aceita. Então, a gente vai pegar essas 1.175 calorias e colocar esse adicional calórico recomendado para poder iniciar essa suplementação, né? Essa complementação da caloria que está faltando, né? Para esse paciente começar a ganhar peso e recuperar o estado nutricional dele. Além disso, nós temos a necessidade de proteína dele, que a gente vai usar o máximo, né? Porque ele está com desnutrição grave, então a gente vai usar 79,5 gramas por dia de proteína, né? E a gente já conversou sobre esse consumo calórico atual, certo? E vamos agora para o cálculo do suplemento. O suplemento que eu escolhi foi um suplemento hipercalórico e hiperproteico, que é o NutriDrink Max, tá? Esse suplemento é o suplemento 1 que tem no caderno de vocês, tá? Lá vai ter 2 suplementos, eu escolhi o 1. Certo? Então, lá no rótulo está dizendo que 70 gramas
do pó, né, do suplemento, oferta 300 calorias, tá? E aí, qual é o adicional que a gente vai escolher para iniciar, tá? Então, eu escolho sempre o adicional mínimo, porque eu estou iniciando. Então, eu vou iniciar do adicional mínimo, certo? Para não começar de uma quantidade muito grande, que vocês vão ver que já é uma quantidade muito grande de pó quando a gente vai calcular em medidas caseiras, certo? Então, se eu considerar um adicional mínimo de 500 calorias, quantas gramas de suplemento eu vou precisar? Eu vou precisar, fazendo a regrinha de 3, exatamente de 116,7 gramas de suplemento hipercalórico e hiperproteico. E se eu quiser saber se esse meu suplemento, aliás, eu preciso saber, não é se eu quiser não, eu preciso saber se esse meu suplemento ele cobre tanto a caloria quanto a proteína, né? Porque a proteína também é muito importante, porque esse paciente ele precisa ganhar peso, sintetizar massa muscular, ele precisa de um balanço nitrogenado positivo para recuperar o estado nutricional dele. Então, eu preciso saber se essa quantidade proteica que eu estou complementando com esse suplemento, juntando com a dieta, está sendo suficiente para suprir a necessidade dele do dia. Então, 70 gramas de proteína, de acordo com 70 gramas de suplemento, de acordo com o rótulo, oferta 15 gramas de proteína, tá? Então, 116,7 gramas, que é a quantidade que eu calculei, então eu vou usar a mesma quantidade que eu calculei de suplemento para ofertar as calorias, né? Vai ser X, porque eu quero descobrir quantas gramas de proteína eu vou estar ofertando com aquela mesma quantidade de suplemento que eu usei para aquele adicional mínimo de calorias, tá? Então, eu vou encontrar que para essa quantidade de gramas de suplemento, eu vou estar ofertando 25 gramas de proteína, tá? E aí, como é que eu faço para saber se está de acordo com a necessidade dele? Eu somo com o que está sendo ofertado da dieta, que a gente viu que é 55 gramas por dia, está sendo ofertado da dieta, tá? Então, somando 55 gramas da dieta com 25 gramas do suplemento, ele vai passar a consumir 80 gramas por dia de proteína, que vai estar de acordo com a necessidade dele, porque a necessidade dele é 79,5 gramas por dia, que é o que a gente calculou, certo? Então, a partir dessa aula, vocês vão fazer o caso clínico de desnutrição que tem no caderno de vocês. Vocês vão fechar o diagnóstico, igual eu fiz. Vocês vão calcular o valor calórico total por Harris Benedict, calcular a aceitação, exatamente como eu fiz o passo a passo dessa aula, e calcular o suplemento. E vão me dizer qual é o melhor suplemento para esse paciente, se é o 1 ou se é o 2. Se é o 1 ou se é o 2 que vai suprir as necessidades dele, tanto calóricas quanto proteicas, tá? E aí vocês vão estar me enviando e tirando as dúvidas pelo canal de discussão, tá? Então, eu estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que surgirem durante a resolução do caso. Então, até mais.